Bom dia a todos. Agora vamos falar sobre os padrões de beleza pré-históricos. Estamos com Gabriel Latanzi, Guilherme, Pedro Carneiro, Luiz Henrique, Hudson, Gabriel Mourão e eu, Pedro Miguel. Em toda a história humana, existiu padrões em que a sociedade colocou como ideal, em períodos diferentes, e no período pré-histórico não foi diferente. Na pré-história, o ideal de beleza feminina era justamente as mulheres volumosas, cheias de curvas generosas nos seios, barrigas, nádegas e coxas. Os homens que estavam no topo utilizavam elementos como as garras e os dentes de animais para a diferenciação dos demais. Exemplos dos padrões daquele período são as esculturas, que mostravam nitidamente como eram os corpos das mulheres naquela época. Essas esculturas eram chamadas de Vênus pré-históricas ou deusas-mãe. O nome Vênus tem ligação com as figuras da deusa greco-romana Afrodite, Vênus. São figuras femininas, algumas vezes com características sexuais muito acentuadas, mas nem sempre. Muitas não possuem cabeça, e as mais recentes a possuem, mas não têm elementos do rosto. Encontram-se na Eurásia, desde o oeste, Pirineus, na região franco-cantábrica, Espanha e França, até o leste da Ásia, na Sibéria, Lago Baikal. Há muitas dúvidas sobre sua função e se tinham ligação entre si, através de rituais religiosos, amuletos ou objetos de mera contemplação. Hipóteses: amuletos ou fetiches, figuras dos deuses, espíritos ou ancestrais, objetos estéticos e autorretratos. E agora, 6 curiosidades sobre os indígenas para falarmos sobre o assunto neste dia. 1. Existem cerca de 300 a 500 milhões de indígenas no mundo, espalhados por 90 países. 2. Povos indígenas criaram e falam uma grande maioria das 7.000 línguas mundiais. 3. Indígenas têm maior probabilidade de serem pobres e vulneráveis. Apesar de serem menos de 5% da população mundial, representam 15% dos mais pobres. Povos indígenas vivem vidas mais curtas. A expectativa de vida dos povos indígenas é de até 20 anos menor do que as outras pessoas. Mulheres indígenas têm maior probabilidade de sofrerem discriminação e violência. A comunidade indígena são líderes na proteção do meio ambiente. Bom, vou iniciar falando sobre o que é a inclusão no ambiente escolar. A inclusão no ambiente escolar é um processo que garante a todos os alunos, independentemente de suas necessidades ou diferenças, uma educação de qualidade. Existem algumas leis sobre os direitos que o estudante com deficiência tem sobre educação, sendo algumas delas o direito à educação, onde a educação é um direito fundamental da pessoa com deficiência em todos os níveis do aprendizado ao longo da vida. Temos as condições de igualdade, onde garante a permanência na escola, e a eliminação de barreiras que causam exclusão de pessoas com deficiência. Temos o sistema educacional inclusivo, onde é o conjunto de atividades pedagógicas, administrativas e estruturais que garante a inserção de pessoas com deficiência no ambiente escolar. Temos a adaptação, onde estudantes com deficiência eles são inseridos no ambiente que hajam medidas adaptativas para elas. Também vale lembrar que recusar matrícula é um crime, pois é um direito garantido na Constituição, e escolas públicas e particulares não devem recusar nenhum tipo de matrícula. Também temos o ensino em Braille e em Libras, onde escolas públicas e particulares devem oferecer esse ensino para ampliar habilidades funcionais e promover a autonomia e participação do estudante. Falando sobre as formas de aplicação existentes, a gente tem 5 tópicos. O primeiro dele é o acesso físico, onde fala que as instalações e instituições escolares devem ser acessíveis a todos, incluindo os alunos com deficiência física, por meio de rampas, elevadores e banheiros adaptados. O segundo é o currículo adaptado, que é também junto com o terceiro, que é o apoio individualizado, onde fala que os tutores, os professores, as instituições devem fornecer recursos de apoio como tutores, terapeutas, fonoaudiólogos, e também fala que os professores devem ter um currículo adaptado para atender a necessidade individual de cada aluno, oferecendo suporte extra quando necessário. O quarto também tem a ver com o segundo e com o terceiro, onde fala que os professores devem ter um ensino diferenciado, diversas formas de ensinar para cada aluno especial, com sua individualidade. E o quinto é sensibilização e treinamento, onde as instituições devem oferecer um treinamento aos educadores e funcionários sobre como lidar com as diversidades e individualidade de cada aluno. Agora falando dos problemas encontrados. Bom, no Brasil, as medidas para melhorarem a inclusão no ambiente escolar, elas se concentram mais em textos legais do que em ações para viabilizar essas propostas.
E isso pode ser observado principalmente nas dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas brasileiras, onde se destaca a formação insuficiente de professores, a falta de infraestrutura, as precárias condições de trabalho e o quantitativo alto de alunos nas salas de aulas. Uma das soluções para resolver este problema é a criação de políticas de inclusão. Desse modo, o projeto pedagógico e político da empresa precisa de profunda revisão para que comportamentos e hábitos do corpo docente e de colaboradores em geral sejam revistos para a criação de novos objetivos que consigam incluir todos os alunos. E também conhecimento sobre o aluno. Para que a escola consiga ser inclusiva, ela deve conhecer profundamente os alunos, principalmente em situações de existência de deficiências físicas. E outras formas de resolver este problema é qualificação profissional, adaptação de estruturas físicas da escola e projetos sociais. A inclusão no ambiente escolar é um processo longo e que deve ser contínuo e que requer muito comprometimento, tanto dos responsáveis do aluno quanto da escola que irá recebê-los, e recursos e principalmente uma mentalidade aberta, tanto dos alunos que vão estar convivendo com eles, professores, diretores, supervisores, para que garanta que esses alunos tenham a oportunidade de atingir seu potencial máximo. Bom, como todos sabemos, a busca pela beleza tem sido uma constante na história da humanidade. Ela é moldada por uma miríade de influências culturais, sociais e históricas ao longo dos séculos. Na Grécia Antiga, a concepção de beleza era um elemento essencial na cultura e da sociedade. Ela influenciava a arte, a filosofia e até mesmo os ideais políticos. Nesse contexto, nós exploraremos o aspecto-chave da beleza na Grécia Antiga, suas curiosidades e a maneira de como essa noção de beleza moldou a civilização grega. Agora vamos prosseguir com os principais aspectos de beleza na Grécia Antiga, sendo o primeiro deles padrões de beleza masculina. Na Grécia Antiga, a beleza masculina era valorizada em concursos de beleza que eram realizados, muitas vezes associados aos Jogos Olímpicos. A ênfase estava na forma física atlética, com músculos tonificados e pouca gordura. Homens com cabelo ruivos claros, lábios cheios e um bronzeado saudável eram considerados os mais atraentes. Cabelos avermelhados. Na Grécia Antiga, características menos comuns, como olhos azuis e cabelos loiro-avermelhados, eram considerados extremamente bonitos. Os gregos modernos compartilham semelhança genética com seus antigos predecessores, sugerindo que as características físicas desejadas na antiguidade ainda são raras hoje. Além disso, as mulheres cuidavam de seus cabelos e pele com azeite e frequentemente usavam perucas longas. Na Grécia Antiga, a pele clara era um padrão de beleza desejado, embora fosse desafiador devido ao clima ensolarado. Para manter a pele clara, muitas mulheres usavam maquiagem branca feita de chumbo em pó e evitavam a exposição solar. Agora iremos prosseguir com a monocelha. Na Grécia Antiga, ter uma monocelha era considerada atraente e era considerada uma bênção dos deuses e, portanto, era um traço de beleza desejado entre as mulheres. No entanto, atualmente, ter uma monocelha não é considerável bonito pela sociedade, levando muitos a remover os pelos entre as sobrancelhas para seguir o padrão de beleza contemporâneo. Bom, agora iremos prosseguir com as curiosidades. Primeiro, o uso de cosméticos. Os gregos usavam uma variedade de cosméticos, muitos dos quais eram feitos de ingredientes naturais, como óleos e ervas. Além de realçar sua beleza, acreditavam que esses produtos também protegiam a pele contra os rigores do clima. Unissex. Diferentemente de muitas culturas antigas, os gregos tinham padrões de beleza que se aplicavam igualmente a homens e mulheres. Ambos eram incentivados a cuidar de sua aparência e a se esforçar para atingir os ideais de beleza. Seguindo com o poder da filosofia, podemos concluir que ela desempenha um papel importante na definição da beleza. Filósofos como Platão exploraram o conceito da beleza em seus diálogos, conectando-o à moral e à busca da verdade. Isso refletia a ideia de que a beleza era mais do que superficial, era uma expressão da ordem e da harmonia do universo. O brilhante matemático Pitágoras desenvolveu a proporção áurea, uma fórmula geométrica que vinculou equilíbrio e simetria à beleza, e não apenas entre seres humanos, mas em tudo. Segundo essa proporção, rostos simétricos são os mais bonitos. Essa ideia é frequentemente aplicada em campos como a cirurgia plástica, onde os cirurgiões podem usar a proporção áurea como um guia para alcançar resultados esteticamente agradáveis. Agora vamos falar alguns mitos que retratam a beleza de homens e mulheres na antiga Grécia. Helena de Troia. Helena era considerada uma das mulheres mais belas da Grécia Antiga e foi o centro da guerra de Troia. Sua beleza era lendária e sua fuga com Paris, príncipe de Troia, desencadeou o conflito.
Agora temos Afrodite, mais conhecida como a deusa do amor e da beleza. Ela personifica a ideia de beleza na mitologia grega. Ela é considerada a mais bela entre as deusas do Olimpo. Narciso. Narciso era um jovem conhecido por sua extrema beleza, mas também por sua vaidade. Ele se apaixonou por sua própria imagem refletida na água e se transformou na flor que leva o seu nome, o narciso. Agora iremos falar algumas imagens começando da esquerda para a direita. Primeiro, ele é um ator, que ele está usando sua própria beleza para representar um guerreiro da Grécia Antiga. Já na segunda imagem, a representação de uma deusa conhecida como Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. E na terceira imagem, a representação de Narciso, que ele está tendo seu próprio rosto sendo refletido pela água. Conclusão. A noção de beleza na Grécia Antiga era profundamente influenciada por valores como proporção, harmonia e saúde. Esses ideais não apenas moldaram a arte e a estética grega, mas também se refletiram nas atitudes em relação ao corpo e à aparência pessoal. A busca pela beleza na Grécia era, em última análise, uma busca pela expressão da ordem e da perfeição na forma humana e no mundo natural, demonstrando a profunda interconexão entre beleza, filosofia e cultura na civilização grega. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre alguns padrões de beleza na Idade Média. Então, vamos começar falando um pouco sobre o ascetismo, que era uma doutrina religiosa que prega o desprezo ao corpo, e se manifestava em tudo, no padrão de beleza, na roupa e nos cosméticos. E seguindo dessa linha, o estilo medieval da beleza feminina pressupunha seios pequenos, mãos, pernas e lábios finos. Para alcançar esse ideal, as garotas prendiam os seios desde a infância. As mulheres nobres até adicionavam cabelos artificiais ou de cadáveres de pessoas que haviam sido condenadas à morte. A Igreja Católica considerava a maquiagem um grande pecado, mas apesar das restrições, as mulheres faziam máscaras faciais, além de pintar e enrolar o cabelo. Agora estarei falando o que faziam para alcançar esse padrão. Acreditava-se que a beleza era uma consequência da sua obediência, devoção, pureza e castidade, assim como a Virgem Maria. Para o sexo masculino, essas questões estavam ligadas ao poder, tanto que a maior referência para os homens era o rei. Agora estarei falando por quem eram influenciados a moda. Na Idade Média, a moda era altamente influenciada pelos reis e rainhas. Somente os nobres podiam vestir-se com roupas da moda. Chegou o momento que os botões estavam tão na moda que se utilizavam até como enfeite. Eram costurados em filas nas roupas e eram cada vez mais trabalhados para demonstrar o status da pessoa. Vou estar falando agora quais os tecidos mais usados. Bom, na Idade Média, os tecidos mais comuns utilizados eram o linho, a lã e a seda. O tipo de tecido usado muitas vezes dependia do status social da pessoa, com a nobreza usando mais seda e lã, enquanto o linho era o mais comum entre as classes mais baixas. Bliaut ou bliaude. Vestido solto que teve seu auge na segunda metade do século XII, caracterizado principalmente por suas mangas amplas que se alargam a partir do cotovelo. O bliaut feminino era mais justo na cintura, sendo fechado por cordões nas laterais ou nas costas. O que usavam para fazer cosméticos? Essa civilização usava mel, leite e farelos vegetais para produções de pastas, assim como gorduras vegetais e animais e ceras de abelha para fazer cremes para a pele. Agora falando sobre os métodos de higiene, devido à falta de banhos regulares, a nobreza e a alta classe social recorriam ao uso excessivo de perfumes e aromas fortes para mascarar os odores corporais. As pessoas usavam pomadas perfumadas, flores e ervas para disfarçar os cheiros desagradáveis. Agora estaremos trazendo curiosidades sobre a beleza africana. Na África Ocidental, a magreza feminina é bem vista e as cabeças raspadas são um sucesso, assim como homens com corpo forte e robusto. A beleza negra vem ganhando espaço ao redor de todo o globo e, por isso, homens e mulheres negros têm conquistado a indústria da moda, inclusive usando cabelos ao natural. Vou falar agora as principais influências da cultura africana. Bom, a capoeira, conhecida por alguns como a dança, mas também uma luta, hoje é uma referência no Brasil. Nossa língua também recebeu forte influência africana, como, por exemplo, fubá, macaco, moleque e tantas outras palavras. Nossa vestimenta colorida e cheia de detalhes, colares e outros.
Na década de 1920, as cinturas, quadris e os seios deveriam ter as medidas mais próximas possíveis e as curvas eram disfarçadas. Não era raro encontrar uma mulher que usasse faixas nos seios com a intenção de achatá-los o máximo possível. O então conhecido como visual andrógeno ganhava visibilidade e o cabelo de corte curto, também chamado à la garçon, era um dos mais utilizados. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, as mulheres que até então usavam espartilhos para atenuar as suas cinturas abandonaram essa ideia e aderiram vestimentas mais simples, que ofereciam mais praticidade ao dia a dia. Nessa época, a população feminina estava entrando no mercado de trabalho e, por conta disso, as características físicas vigentes da época se assimilaram à dos homens. A moda nos anos 30 foi influenciada pela Grande Depressão e pela ascensão do cinema. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a moda dessa época. A silhueta dos anos 30 era mais feminina e elegante, com ênfase na cintura fina e nos ombros arredondados. Os tecidos utilizados eram geralmente leves e fluidos, com seda, chiffon e crepe. Os vestidos eram frequentemente longos, com mangas curtas ou compridas. Os decotes eram geralmente modestos, com golas altas ou em formato de V. As cores da moda dos anos 30 eram geralmente mais suaves e femininas, como tons pastéis, rosa, azul claro e lavanda. Os acessórios eram uma parte importante daquela época. As mulheres usavam chapéus elegantes, luvas longas, colares e pérolas, broches e bolsas de mão. Naquela época, a moda foi influenciada fortemente pelo cinema. As estrelas de Hollywood, como Greta Garbo e Jean Harlow, ditavam tendências e inspiravam as mulheres a adotarem um estilo mais glamouroso. Já a moda masculina era mais conservadora e formal. Os homens usavam ternos de corte reto, camisas com colarinho e gravatas. Os chapéus também eram populares, como o fedora e o chapéu panamá. Na década de 1940, os padrões de beleza eram influenciados por um visual clássico e elegante. Para as mulheres, o ideal era ter curvas suaves, cintura fina e cabelos bem arrumados em penteados glamourosos. Maquiagem era usada de forma mais discreta, realçando traços naturais. Já para os homens, a imagem do gentleman com barba bem feita, terno e cabelos arrumados era valorizada. O contexto da Segunda Guerra Mundial também influenciou a moda, com ênfase na simplicidade e praticidade devido à escassez de recursos. Os padrões de beleza dos anos 50 possuem como exemplo mais concreto o New Look Dior, que com sua silhueta marcada e saia volumosa, acaba por conquistar de vez os corações femininos. As roupas se avolumam e retomam a sua importância na sociedade. Saltos altos, luvas, joias e acessórios de luxo estão em evidência. Por outro lado, vestidos e saias curtas são vistos como sinônimo de desrespeito. Nesse ímpeto feminino, pelo resgate da vaidade, a maquiagem volta a ser valorizada. Vários produtos para realçar os olhos são lançados, entre eles o delineador, um dos grandes legados dos anos 50. Além disso, a pele perfeita e os lábios pintados ganham destaque. As tintas para cabelos, as loções alisadoras e fixadoras também. Como em nenhuma década anterior, a vaidade é retomada de forma impetuosa. O padrão definido à mulher ideal era aquele com peito arrebitado, lombos mais estreitos, pernas finas e longas, com aparência higiênica e provocativa, cabelos cacheados e pele clarinha. Também foi a década de ultravalorização das loiras. Não há como falar dos anos 50 sem citar alguns dos grandes ícones da beleza da época. Entre elas, Marilyn Monroe e Brigitte Bardot. A fatal combinação entre sensualidade e genuidade fizeram das duas mulheres figuras marcantes que até hoje são lembradas. A moda para os homens apresentou alguma evolução nos anos 1950. O termo com gravata ficou mais sóbrio, o colete indispensável em décadas anteriores foi praticamente abolido. A virilidade voltou com tudo, com o padrão masculino sendo composto por queixos bem marcados, muita força, cicatrizes e lábios carnudos. Mas a grande mudança ocorreu entre os mais jovens, influenciados por astros como James Dean, Marlon Brando e Elvis Presley. Eles incorporaram um estilo mais rebelde, investindo em visuais com calça jeans, camiseta branca e jaqueta de couro. Padrão de beleza nos anos 60. A modelo Twig revolucionou o imaginário feminino, impondo a magreza como padrão a ser seguido. Os cabelos voltaram a ser mais curtos e os lábios passaram a ser bem clarinhos, contrastando com os olhos, que deveriam ser bem valorizados. A moda masculina da década foi marcada pela beleza francesa, principalmente por conta de figuras como Alain Delon. Olhos claros, sobrancelhas escuras e lábios sensuais formavam o pacote básico. O olhar tinha que ser firme e o sorriso levemente irônico. As jaquetas de couro e os ternos também eram frequentemente utilizados.
a camisa polo ganhou vez, com cores vivas e vibrantes. Isso porque a palavra de ordem era criatividade, que junto com a liberdade de expressão, ditou a tendência cada vez mais abundante em todas as esferas culturais. Mas o que de fato estava na moda? As roupas eram cheias de estilo e personalidade, trazendo linhas regulares, tamanhos de saias e vestidos minis, uma paixão por formas geométricas e a influência da modernidade, apresentando o famoso tecido metalizado. Anos 70. Mulheres costumavam usar cabelos volumosos que marcaram a década, que também contou com um cuidado cada vez maior com a saúde e a beleza. A naturalidade das formas era mais valorizada, com poucas maquiagens. Já no vestuário, as mini-saias marcaram a história. Com os homens foi bem mais livre, com o estilo hippie em alta. Quanto menor intervenções no visual, melhor. Por isso, longos cabelos e longas barbas formaram um modelo a ser copiado. Agora vamos falar sobre os anos 80. A Madonna era um dos maiores símbolos femininos, por isso cores e extravagâncias estavam liberadas, com muita estampa, calças leggings, tops e cabelos armados. Já o ideal masculino passou a ser da elegância, com cabelos bem curtinhos e barba feita. O homem perfeito tinha que passar a impressão de ser bem-sucedido, além de confiante e ambicioso. Depois da Revolução Feminista, nos anos 60 e 70, as mulheres nos anos 80 começaram a se sentir mais empoderadas, livres e poderosas. As cores neons, maquiagem carregada e unhas coloridas marcaram a década. A moda nos cabelos era muito volume, acompanhado de acessórios chamativos e na maquiagem, sombras de todas as cores, muito blush e batom vermelho. O rádio e a TV viraram o maior meio de disseminação da cultura pop e a cantora Madonna representava a juventude e tudo que ela usava virava tendência, desde delineador, cores vivas e até calça de cintura alta e suspensórios. Quais seriam os problemas causados pelos padrões de beleza? A imposição de um padrão de beleza pode trazer inúmeras consequências, desde problemas de autoestima até o desenvolvimento de distúrbios relacionados à autoimagem. O desenvolvimento de transtornos alimentares também é uma consequência comum e perigosa da imposição do padrão de beleza. Olá, vim apresentar sobre o trabalho sobre o padrão de beleza dos anos 90, 2000 e atualidade. Meu grupo é eu, Davi, Marina, Maria, Letícia, Gabi, Alice e Luísa. Agora eu vou falar do padrão de beleza dos anos 90. Feminino, no fim dos anos 80 e 90, início dos anos 90, as modelos meio que ditaram o padrão de beleza. Elas eram altas, magras, com curvas na medida certa e o visual saudável. Candy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Luisa Brunetti são alguns nomes que se destacaram nas épocas entre as supermodelos. O estilo masculino, o padrão de beleza masculino era roupas desleixadas, barbas e cabelos bagunçados. Era tendência. Eles usavam camisas largas e jeans rasgados. Os símbolos sexuais dos anos 90 são Kurt Cobain e Johnny Depp. Vou falar sobre a moda dos anos 90. A tendência que regia a moda dos anos 90 era baseada em peças oversizes, cheias de estampas, diferentes cortes de tecidos, macacões jeans, bonés e casacos largos e estampados. O padrão de beleza do Brasil nos anos 90 e as modelos magérrimas eram o novo padrão de beleza. Modelos de roupas, cores, comprimento de saia, altura de cós da calça, estilo de maquiagem e mesmo tom de pele marcam a moda, mesmo variando a cada estação. E agora eu vou falar sobre a moda dos anos 2000. A moda é uma forma de expressão e as tendências que marcam uma época. No geral, refletem os valores daquela sociedade. E nos anos 2000, o que estava na moda era chamar a atenção, tanto através das roupas como nos acessórios. Roupas muito coloridas que abusavam da cartela de cores, que remetessem a um universo infantil, com muito glitter, estresse e bordado em praticamente todas as peças jeans que existiam. E é claro, a inesquecível e polêmica calça jeans de cintura baixa, lenços e bandanas, miçangas, óculos coloridos, cintos de corrente, gloss, tiara,
regata, calça cargo, calça cintura alta. Conjuntos de moletom, em especial os de veludo, que faziam muito sucesso na época, principalmente entre as celebridades. E candy colors, aquelas cores que remetem ao universo infantil e lembram doce como balas, pirulitos e marshmallows. Se fizeram presentes na moda dos anos 2000, nesse tempo, quem lançava possuía os nomes Vanessa Camargo e Sandy. Falar sobre a atualidade. Esse nome que eu não vou pronunciar porque é muito difícil, se baseia em roupas esportivas para o cotidiano, confortáveis e perfeitas para quem quer se vestir de forma casual, mas elegante, inicialmente com foco na moda masculina, mas agora voltada para todos os públicos. Genderless, sem gênero, roupas sem distinção de gênero vem ganhando visibilidade, com peças com cortes retos e amplos, costuras modernas, cores neutras e tons terrosos, são destaque. Sustentável. A moda sustentável traz a preocupação com o meio ambiente e animais, o que faz com que mais pessoas escolham o que vestir usando o processo de fabricação de peças como critério. Timeless. Atemporal. Ligada também à sustentabilidade. A moda temporal é usada por qualquer gênero e busca diversidade e praticidade, sem se preocupar com tendências, uso de peças versáteis e minimalistas, podendo ser úteis em diferentes ocasiões. Comfy Wear apresenta tecidos confortáveis e leves com propriedades tecnológicas que anulam a sensação desagradável de suor, que estão em ascensão. Se antigamente o conforto era exclusivo das peças masculinas, hoje a moda feminina preza pelo mesmo direito. Não é mais preciso vestir roupas apertadas e incômodas para montar um visual estiloso, autêntico e sofisticado. Influência. Os fatores que influenciaram na mudança de estilo dos anos 90 para os 2000 foi a música, que naquela época mudou o estilo de acordo com algumas figuras famosas da época, como Linda Evangelista e as outras citadas anteriormente, entre outras celebridades da época. Vários fatores influenciaram a mudança da moda dos anos 2000 para a atualidade, como avanços tecnológicos, mudanças culturais, influências das redes sociais e a busca por sustentabilidade. Tiveram muitas figuras como referência, como Bella Hadid, Emma Chamberlain e as irmãs Kardashian, usando roupas que faziam sucesso na época. Ao decorrer desses anos, não foi só estilo de roupa que foram mudados, também teve a mudança de acessórios, estilos de cabelo, entre outros aspectos. Curiosidade. Anorexia em 2006, o ano da doença. Em 2006 foram anorexia e a saúde das modelos, de quem se exige uma magreza esquelética, que marcaram tragicamente esse mundo marcado pela frivolidade. A morte da brasileira Ana Carolina Heston, de 21 anos, 40 quilos e 1,74, em novembro, vítima da anorexia e de uma infecção generalizada provocada por seu estado de extrema fragilidade, sacudiu as consciências e foi uma triste demonstração das consequências para a saúde dos regimes extremos. Os anos 2000, em relação à anorexia, volta dos modelos dos anos 2000. Somada à tendência de extrema magreza entre as celebridades, aparece um momento de alta dos transtornos alimentares. Estudos mostram pioras nos sintomas de pacientes com distúrbios após a pandemia, e ambulatórios brasileiros observam aumento no número de atendimentos. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.